E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje aqui nós vamos compartilhar nosso estudo de Atos, né, continuando com os capítulos que lemos ao longo dessa semana, que foi do capítulo 7 ao capítulo 13. Vamos ver o que Deus falou com a gente durante a semana, o que a gente aprendeu? Vamos lá? Então começando aqui no capítulo 7. O que o capítulo 7 fala com a gente? Ele começa então nos falando sobre Estevão ter sido julgado por supostamente ter sido um blasfemo, ter blasfemado. Isso era a pior acusação que um judeu podia receber naquela época. Era pesado, né? Inclusive a gente vê que Estevão foi assassinado por conta disso. Tão pesado que era essa imputação de crime. E na verdade Estevão, tentando se defender, ele faz um belo discurso. Ele dá uma resumida na história do povo hebreu, fala, né, da história deles e aí chega na conclusão, falando que aquele povo do tempo dele era como seus antepassados, resistentes ao Espírito Santo. Dá ali uma cacetada neles, né? E de repente também Estevão tem uma visão celestial. Ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, vê Cristo, e quando ele expõe isso para as pessoas, que ele está vendo a glória de Deus, que ele está vendo Cristo, as pessoas aí realmente falam, não, agora não dá, esse cara está blasfemando demais, e aí começam a apedrejá-lo até matar ele. E Estevão era um homem tão cheio de Deus que naquele momento ele imita Jesus, e ele pede para que Deus perdoe aquelas pessoas. E Estevão se torna então o primeiro mártir da igreja cristã. Ali é o primeiro que foi, o primeiro da igreja cristã, ali a igreja já mais organizada e tudo, que foi assassinado em prol da pregação do evangelho. E aí dá um grande exemplo pra gente, né? E termina assim o capítulo 7, ele pedindo perdão pelos seus agressores. Olha que mensagem linda, imitando Jesus Cristo. E aí vamos para o capítulo 8, que já introduz então Saulo, que viria a ser, né, o apóstolo Paulo, falando que naquele momento da história ele ainda não tinha convertido e ele estava ali consentindo com o assassinato de Estevão. Olha para você ver que coisa, né? E começa a citar então a grande perseguição à igreja, e muito liderada por Saulo, que entrava e devastava a igreja. É isso que fala com a gente no capítulo 8. E depois mostra que mesmo sob perseguição, a igreja continua pregando o evangelho. E essa é uma lição forte pra gente. Sob perseguição, sem perseguição, momento fácil, momento difícil, continua pregando o evangelho. E aí começa a falar sobre Filipe também nesse capítulo. Um homem de Deus, um dos discípulos ali, e começa a pregar a palavra de Deus em Samaria. Lembrando que os samaritanos, os judeus, tinham uma rixa e tudo. Então Filipe vai para a região de Samaria e começa a pregar para os samaritanos. E ali tem uma boa recepção da palavra de Deus ali, e as pessoas começam a se converter. E diante disso, Pedro e João, os apóstolos, vão lá para apoiar esse trabalho. E quando eles chegam lá, eles veem que as pessoas ainda não receberam o batismo do Espírito Santo. Olha que interessante, então, eles vão lá e batizam os samaritanos com o Espírito Santo. Olha que coisa bonita. E vai citando mais coisas até chegar aqui na citação de um mago chamado Simão, que vendo os milagres, as coisas acontecendo, o poder do Espírito Santo, ele quer comprar em dinheiro o batismo do Espírito Santo. E os apóstolos repreendem ele, ensinando que não é assim que as coisas funcionam. O Espírito Santo é um dom de Deus, a graça de Deus sobre nós, né, o batismo do Espírito Santo. E não vai ser comprado por dinheiro, né? E é legal que mostra depois Filipe pregando a palavra já para um eunuco etíope. Ele vê o eunuco etíope lendo a Bíblia e pede para explicar para ele o que ele estava lendo. E ali o eunuco etíope se converte, entrega a vida para Jesus e Filipe já batiza ele. Olha para você como é que os caras eram rápidos. Pregou, ele aceitou Jesus, já batizou o cara ali na estrada, achou que tinha um rio, parou no rio, batizou ele. E aí acontece um fenômeno muito legal. Fala que Filipe foi trasladado, Filipe foi meio que arrebatado, foi teletransportado, vamos colocar assim em palavras no nosso tempo. Porque Filipe estava ali com o etíope e de repente não foi achado mais. Deus já o levou para outro local. E ali ele continuou pregando o evangelho. Olha que coisa sensacional, como é que o Espírito de Deus estava movendo tão forte ali no livro de Atos. Eu quero isso na minha vida. E aí a gente já vai para o capítulo 9, que começa falando pra gente a história aqui da conversão do apóstolo Paulo, que até então Saulo. E ele está indo até Damasco para poder perseguir os cristãos na cidade de Damasco. E aqui tem uma coisa importante para a gente entender. Damasco era uma cidade muito importante naquela época. Era um centro de uma grande rede de comércio que alcançava Síria, Mesopotâmia, Pérsia e a Arábia. Então, pode ser que Paulo foi ali para aquele local para estancar o crescimento do cristianismo naquela cidade por ser um local estratégico, onde dali pode ser que os cristãos iriam espalhar a mensagem para vários lugares, por se tratar de uma cidade estratégica. Então Paulo vai até Damasco
para tentar, Saulo, né, ainda, não era Paulo ainda, Saulo vai até Damasco para tentar ali então perseguir fortemente os cristãos. E a gente conhece bem essa história, no caminho para Damasco, Jesus aparece para Saulo, Saulo fica cego e Jesus fala, vá até a cidade e lá você vai encontrar alguém que vai te ensinar o que você deve saber. E Deus também fala com Ananias, que era um discípulo que estava lá em Damasco, fala, olha, vá atrás de Paulo, vá atrás de Saulo, né? Ainda não era Paulo, vá atrás de Saulo, porque ore por ele, porque ele está cego e tudo. E Ananias fica com medo. Por quê? Porque Saulo até então tinha fama de estar matando os cristãos, né? Prendendo cristãos e tudo. Mas ele crê na palavra de Deus e vai até Saulo. Chega lá, ora por ele, Paulo se converte, é batizado. E ali começa, então, uma nova história na vida de Saulo. E ali ele já começa a pregar o evangelho. E é tão legal que ele já de perseguidor passa a ser perseguido. Ele começa a pregar e as pessoas começam agora a perseguir ele. Os judeus já começam a enxergar nele uma ameaça. E aí a perseguição crescendo, os discípulos que Paulo já fez naquele pouco tempo de convertido, olha isso que legal, com pouco tempo de convertido, ele estava pregando a palavra, fazendo discípulos. Os discípulos dele tiraram ele de Damasco pela iminente perseguição e possível ameaça de morte, né? E ali ele saiu então de Damasco e vai para Jerusalém para se encontrar com outros discípulos que se encontravam em Jerusalém. Só que lá os discípulos também não queriam encontrar com ele, porque ainda conhecia a fama de Saulo perseguidor. Mas Barnabé intervém e leva Saulo a conhecer os discípulos, e ali Paulo começa a andar com os discípulos. E ele começa a pregar em Jerusalém de novo, eles querem matar ele. E aí agora eles pegam e enviam ele de Jerusalém para Tarso. E o capítulo nos narra também um tempo de paz e crescimento da Igreja de Cristo nas regiões de Judéia, Samaria e na Galileia. E nos mostra Deus operando milagres através de Pedro, curando pessoas e até a ressurreição ocorrendo através da vida de Pedro. Pedro estava muito cheio do Espírito Santo. E não só ele, mas todos os discípulos. E aí nós entramos no capítulo 10, que nos narra a história de Cornélio, que é uma história muito importante para a gente. Por quê? Cornélio não era judeu. E a gente sabe que os judeus tinham sérias restrições de relacionamento com os gentios. Quem são os gentios? Qualquer um que não é judeu, do povo judeu. Então, Cornélio tem uma visão. Um anjo aparece para ele, na verdade, e fala para ele enviar algumas pessoas até a cidade de Jope e procurar por Pedro, o apóstolo Pedro. E aí Cornélio faz isso, e antes que os funcionários ali, né, de Cornélio chegassem até lá, Pedro tem uma visão. Deus dá uma visão onde desce do céu um lençol com vários animais que eram proibidos para os judeus comerem. E Deus fala, come, Pedro. E Pedro fala, não, Senhor, são alimentos impuros. E Deus fala, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E enquanto Pedro meditava sobre o que isso significava, os funcionários lá do Cornélio chegaram e falaram, Pedro, aconteceu isso, isso e isso, Cornélio está querendo que você vá lá na casa dele e tal. E Pedro aceitou. E no dia seguinte eles foram. E quando chegou na casa de Cornélio, Pedro conversou com Cornélio explicou a visão que ele teve e Pedro entendeu tudo. E Pedro começou então a pregar o evangelho ali para eles, tendo o entendimento de que Deus tinha permitido levar a palavra também aos gentios, para aqueles que não eram judeus. Graças ao Senhor por isso, porque nós não somos judeus e a mensagem chegou até nós. Então naquele momento ali, Pedro teve esse entendimento. E enquanto ele pregava, o povo gentil foi batizado no Espírito Santo. E Pedro falou assim, poxa, vocês foram batizados no Espírito Santo? O que nos impede de batizar ele também nas águas? E ali os gentios foram batizados nas águas. E aí nos entra o capítulo 11 com outros irmãos questionando Pedro do motivo dele ter pregado para os gentios, ido até os gentios, comido com os gentios, ficado na casa de um gentil, porque os judeus tinham sérias restrições de se relacionar com outro povo que não o próprio povo judeu. E Pedro explica tudo o que aconteceu. E ali nossos irmãos entendem que Deus tinha, naquele momento, né, levado a salvação também para os gentios, e que agora era para a gente levar a mensagem do evangelho também para os gentios. Não era restrito ao povo judeu. Glória a Deus por isso, né? E nos mostra também que Barnabé foi atrás de Saulo e levou ele até Antioquia, para que eles ensinassem a igreja ali em Antioquia durante um tempo. E aí já nos entra no capítulo 12, narrando mais perseguição à igreja, e um governante chamado Herodes mandou prender alguns cristãos, porque ele viu que aquilo ali estava agradando os judeus. Então, para manter a popularidade dele, né, ele foi lá, mandou prender uns caras e tal, e mandou prender Pedro. E Pedro foi preso. Só que aí aconteceu o sobrenatural. O que aconteceu? Um anjo foi lá e libertou Pedro.
E Pedro foi então, e quando ele percebeu que o texto cita que ele não estava entendendo ainda se era uma visão ou se era algo real. Quando ele caiu em si que sim, foi real, que o anjo tirou ele da prisão, aí ele foi procurar, alguns irmãos estavam reunidos na casa orando por ele. E ali ele conta o que aconteceu e pede para aqueles irmãos contarem para os outros, e aí Pedro sai e vai para outro lugar, imagino eu que para fugir da perseguição sobre ele naquele tempo. Bom, o capítulo também nos fala sobre a história de Herodes. Se você pesquisar também mais a fundo, esse rei Herodes também era conhecido, né, o nome dele era Agripa, né, ele era neto de um Herodes e tudo. E Flávio Joséfo, que é um historiador também muito conceituado, também fala sobre esse trecho que a Bíblia cita. Fala que Herodes, ele não glorificou a Deus, foi ferido por um anjo e morreu comido por vermes, é isso que a Bíblia fala. E Joséfo fala, é uma fonte extra bíblica, ele narra esse trecho também, fala que Herodes, né, Agripa, foi para uma reunião e chegou lá muito imponente, as pessoas começaram a falar que ele se parecia com Deus, algo mais ou menos nesse sentido, e ele não repreendeu aquelas pessoas. E fala que ele sentiu então uma dor abdominal e 5 dias depois ele veio a falecer com muita dor, com muita agonia. Olha para você ver um relato extra bíblico de um historiador super conceituado atestando aquilo que a Bíblia já fala. Muito legal, né? E aí termina o capítulo falando uma coisa muito legal que a gente vê no livro de Atos como um todo. O povo de Deus continuava pregando o evangelho. E aí a gente já entra no capítulo 13, que nos narra quando Saulo e Barnabé foram separados para uma missão especial que Deus tinha para eles. Então os discípulos foram, oraram por eles, impuseram as mãos sobre eles e eles foram enviados para uma missão. E eles foram para um lugar chamado Salamina, que foram pregar para um governador ali, um governante, né, um procônsul chamado Sérgio Paulo. Só que quando eles pregavam para Sérgio Paulo, tinha Elimas, né, alguém que mexia com magia, tentando contrapor eles. Só que eles estavam muito cheios de Deus. Eles oraram e aconteceu que Elimas ficou cego por um tempo. E o procônsul viu aquilo e creu na mensagem do evangelho e se converteu. E Paulo e Barnabé dali foram então para Antioquia da Psídia e chegaram a pregar Jesus dentro de uma sinagoga. E muitos ali receberam a mensagem, creram, e isso gerou novamente revolta, ciúmes em alguns judeus, que tentaram novamente perseguir eles, expulsar eles da cidade, acabaram posteriormente conseguindo expulsá-los da cidade. Mas Paulo e Barnabé falaram com eles, olha, primeiro eu tinha que pregar para vocês, judeus, mas agora nós vamos nos focar nos gentios. Glória a Deus por isso, porque lembrar de nós, os povos não judeus, para anúncio do evangelho. E finaliza para a gente falando uma coisa muito legal, que os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito. E é isso que a gente deve fazer, né? Então esses capítulos dessa semana foram muito fortes, ensinaram muito pra gente. E para concluir, eu quero fechar aqui dizendo o seguinte, que nós devemos sempre nos encher da alegria do Senhor e do Espírito Santo. E pregar o Evangelho com alegria e com a força e o poder do Espírito Santo. Mesmo em tempos difíceis ou em tempos de bonança. Pregar o Evangelho com alegria e cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua semana, que a leitura dessa semana agora também possa ser poderosa no nosso coração e transformar a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e manda para os seus amigos. Um abraço, até a próxima.